E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, neste sábado, para a gente seguir falando sobre o Santos. O Santos que no seu Sub-20 teve uma notícia muito ruim hoje, hein? Foi constatado de fato a lesão de LCA, que é o ligamento cruzado anterior, do atacante Rodrigo César, centroavante do Santos. A lesão aconteceu ontem, no jogo do Santos contra o Palmeiras, pelo Sub-20, partida de semifinal. Ela foi jogada em Santo André. Tá? Eu vou falar sobre isso. Mas tem mais coisa pra gente conversar também. Tem bastante coisa. A gente vai falar sobre as novidades do Santos, o jogador que tá voltando, quem continua de fora. Vamos falar um pouquinho do retrospecto do Vitória na Vila Belmiro. E números do Santos que são importantes de serem mencionados nesse vídeo. Vocês vão gostar. Tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Estou quase com 175 mil inscritos, mas eu agradeço você que está inscrito. Os que não estão inscritos ainda, eu peço para se inscreverem. Mas vocês que já estão inscritos, eu agradeço. Vocês sabem que é do fundo do coração. Tá bom? Gente, outra coisa não. Vou falar sobre o menino, Rodrigo César, tá? Lesão de LCA. Em 2023, também jogando em Santo André, o zagueiro Jair, que depois foi vendido para o Botafogo e agora está na Premier League, ele sofreu uma lesão de LCA também. E o gramado do Santo André é um gramado sintético, é um gramado de plástico, tá? E o Santos está jogando lá por quê? Porque o gramado do CT do Santos está em reforma. Então eu pergunto, como é que o gramado do Santos está em reforma em outubro, uma época em que o campeonato está se decidindo, está entrando, está tudo se nivelando, na boca do funil. Vão sobrar só os vencedores, os campeões. O Santos está na semifinal do campeonato. É o único torneio que o Santos pode ganhar de relevância nesse ano de 2025. Porque o Campeonato Brasileiro Sub-17 já foi pro saco, o Brasileiro Sub-20 já foi pro saco, a Copa do Brasil Sub-17, Sub-20 também, Campeonato Paulista, todas as outras categorias do Santos igualmente não se deu bem, e agora está na semifinal desse campeonato. E perde o seu atacante Rodrigo César, que é muito bom jogador, gente, muito bom jogador, muito bom jogador. Importante, é uma joia? Não sei, acho que não, mas é bom jogador. E vai fazer muita falta. Porque o jogo da volta é na próxima sexta-feira na Arena Barueri. Também campo de plástico. Essa praga do gramado sintético está infestando o futebol brasileiro. Uma vergonha. Um país de clima tropical tem que recorrer a gramado sintético porque os times são incompetentes e não conseguem ter gramados com grama natural. E o Santos teve que jogar em Santo André, uma partida onde, se fosse disputada lá em Santos ou na Vila Belmiro, seria no gramado natural e com mais torcida ainda. Por que não jogou na Vila Belmiro? Porque o Santos entende que o gramado da Vila Belmiro não poderia ser usado, porque o Santos jogou na quarta-feira com o Corinthians, jogaria sexta contra o Palmeiras, o Sub-20, e segunda-feira contra o Vitória, jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo do Santos. Gente, mas não tem competência para manter um gramado em bom estado com 3 jogos, não é no mesmo dia, não é um dia sim e no outro também. Há uma diferença de 2 dias entre o jogo contra o Corinthians e o jogo de ontem. E de 3 dias, sexta, sábado, domingo e segunda, para a partida contra o Vitória. Mas não adianta, gente. Não adianta. É mais um capítulo dos muitos capítulos desse livro, dessa grossura, das incompetências da atual gestão do Santos. Uma vergonha. E o resultado disso é que esse menino teve, o Rodrigo César, uma lesão de LCA. Um ano fora. Um ano fora. Uma pena. Uma pena. Gente, feito esse editorial, eu queria lembrar para vocês que a GoCase é parceira desse canal, vocês sabem disso. E os meus cupons, você usando nas compras, você vai ter 5% de desconto. 5% de desconto. E não se esqueça, hein?
compras a partir de R$ 190, 3 vezes no cartão sem juros. Tá? Mas não são todos os produtos que estão com esse desconto, não. Eu vou dar aqui para vocês 3 exemplos. Tá? As capinhas. Compra uma, leva 2. Cada uma sai por menos de R$ 25. Usando o meu cupom, não se esquece. Garrafa Fresh. Por menos de R$ 170 com base de silicone. Tá? Usando o meu cupom. E a garrafa Urban por menos de R$ 100 usando igualmente o meu cupom. Tem várias cores. Não é só nessas cores que eu mostrei para vocês, não. Tem várias cores também. Tá bom? Não se esquecem, hein? Usem o meu cupom. 5% de desconto. Já dei um preço para vocês. Tem mais produtos. Visitem o site. Ou então use o QR Code e caia lá na página do Santos. Se você não torcer para o Santos, é gocase.com.br/o nome do time que você torce. Tá bom? Bom, gente, o time está definido? Não, ainda não está. Vai ter o treino de amanhã. Mas a única dúvida, o único problema é o Schmidt, que está suspenso. O resto vai ser o mesmo time. E ao que tudo indica, o Vojvoda vai colocar o Arão no lugar do Schmidt. Acho correto. Se não mexe na estrutura do time. Estão falando aí, o Vitor Hugo, o Bom Tempo, se fizer isso tem que mexer no Zé Rafael. Porque o Bom Tempo não é volante, o Vitor Hugo não é volante, e está sendo substituído nesse momento, por conta de suspensão, um volante. E o volante para entrar no lugar dele é o Arão. Porque o outro volante que poderia jogar é o Rincon. Muito dificilmente vai ser liberado pelo departamento médico para esse jogo de segunda-feira. Então a tendência, pelo que eu observo do trabalho do Vojvoda, é que ele vá pelo arroz com feijão, sem crise, sem medo de errar. Sai o Schmidt, que é volante, e entra o Arão, que é volante. Se precisar fazer modificações durante o jogo, ele vai recorrer ao banco. Sormani, mas o Santos vai jogar em casa precisando da vitória. Mas não era melhor jogar sem esse volante? Não. A questão não é você ter volante, jogar assim ou assado. É a sua postura em campo. Mesmo jogando com o Arão é um jogador de velocidade. É um jogador de chegada. O meu amigo Farinha, por exemplo, acho que ele é lento. Eu não acho. Eu acho que ele é um jogador veloz. É um jogador que ele não tem a velocidade, por exemplo, do Guilherme ou do Cavalheiro, do Bilal, sei lá. Mas ele é um jogador. Ele é um jogador que tem velocidade. Ele dá velocidade ao jogo. Não é correr apenas. É dar velocidade ao jogo. E quando não tem a posse de bola, ele tem mais recursos físicos e velocidade do que o Schmidt. Então, acho que não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Então, acho que essa vai ser a única modificação. E o time vai ser Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e o Escobar. Arão, Rincon, do lado direito o Barreal, do lado esquerdo o Guilherme. E na frente, Roleiser e o Lautaro Dias. Tá bom? Esse deve ser o time. Agora, o banco vai ter, se não vai ter o Rincon, ele vai ter a presença do Tiquinho, voltando de suspensão, e o Alex Duarte, que está voltando da data FIFA da seleção do Paraguai, onde ele não jogou mais uma vez. Ele não é titular, hein? O Alex Duarte é zagueiro da seleção do Paraguai. Ele é um dos, mas é a quinta opção. Ele não é titular e não entra com frequência. É um jogador muito pouco utilizado na seleção do Paraguai. Mas, de qualquer maneira, é um jogador convocado. Mas, além do Rincon, não se esqueçam, hein, e do Schmidt, que está suspenso, o Neymar, mais uma vez, do lado de fora. Engraçado que eu esqueço sempre de mencionar que o Neymar é ausência. Eu já meio que esqueci. Engraçado, né? Porque eu sou um cara que adora o Neymar. Vivo defendendo o Neymar com unhas e dentes. Mas quando eu pego ali a relação dos jogadores do Santos que não vão participar da partida, a hora que eu vejo, nossa, tem o Neymar também para colocar. Tá treinando, ainda não com bola. E repito para vocês a informação que eu obtive. Ainda joga esse ano. Porque eu mesmo cheguei a trazer essa informação de que ele poderia não jogar. E outros companheiros também falaram sobre isso, como Rodolfo Gomes, que cravou, tá? Ele cravou que o Neymar não joga mais.
Mas, pelo que eu apurei, ele joga. Tomara que ele volte a jogar, porque ele vai ser importante. Pessoal, é o seguinte, o retrospecto do Vitória na Vila Belmiro não é nada bom. Desde 2006, quando o campeonato passou a ser jogado com 20 times, até então, 2003, 2004, 2005, eram 24 times. Aí em 2006 caiu para 20. De lá para cá foram 8 jogos com o mando do Santos. 5 vitórias e 3 empates. Nenhuma derrota. Vitória não venceu nesse campeonato fora de casa. Então, quer dizer, o retrospecto conspira todinho a favor do Santos. O Santos nunca perdeu para o Vitória e o Vitória não venceu nenhuma partida neste momento fora de casa. O aproveitamento do Vitória nesse campeonato fora de casa é de 12%. Muito pequeno. Muito pequeno. Tá? Sormani, mas vai ter 4 desfalques, vai ser ainda mais favorável ao Santos? Não, pera um pouquinho. Eu falei para vocês ontem, não são 4 desfalques. 2 jogadores que estavam de fora contra o Bahia vão voltar. Por suspensão eles estavam de fora. O zagueiro Lucas Halter vai entrar no lugar do Camutanga. Para mim, vai ser até melhor para o Vitória. E no lugar do Kaiser, do Renato Kaiser, centroavante, volta o Carlinhos, que ele jogou no Flamengo, etc e tal. Que é um cara de 1,92 m, que pode ser muito importante para o jogo do Vitória. Se o Vitória perde velocidade sem o Kaiser, ganha na bola aérea. Ganha na bola aérea. E o Eric e o Dudu, esses estão de fato de fora e não tem um substituto assim que chama atenção. Entendeu? E a gente tem que se preocupar muito com a bola aérea. Porque a gente viu muito bem que o Santos sofreu na bola aérea contra o Corinthians. Lembrei para vocês ontem, o gol do Ranieri, a bola na trave do Gustavo Henrique. De todo modo, a defesa do Santos com o Vojvoda, eu até anotei aqui, em jogos na Vila Belmiro, ela é muito sólida. Em 4 partidas que o Santos fez na Vila, sofreu 2 gols, que dá meio gol pro jogo. E concedeu apenas 4 chutes e meio de média por partida aos adversários. Quais foram os adversários? Fluminense, Grêmio, São Paulo e Corinthians. Somando todos os chutes que esses 4 times deram no gol do Santos e dividido por 4, dá uma média de 4,5 chutes no gol do Santos por jogo. É pouco. Na época do Kleber Xavier, contando os 4 últimos jogos, a média foi de 11 chutes por jogo. 11, ou seja, 44 finalizações em 4 partidas. Entendeu? E 9 gols sofridos. E com o Vojvoda, só 2. Só 2. Entendeu? Usando, obviamente, o mesmo recorde, como eu falei para vocês, 4 jogos na Vila Belmiro. Ou no Santos como mandante. Outra coisa importante para o Santos, gente, é o seguinte. A juíza Maria Helena do Passo, que havia concedido uma liminar para o Flamengo, bloqueando o dinheiro, parte do dinheiro da televisão para a Libra, e a Libra distribuir para os times, entre os quais o Santos, ela concedeu uma liminar bloqueando todo o dinheiro, que era no valor de 83 milhões. Tá, 83. E o Santos tem direito a 10 milhões desse valor. 10 milhões. E a juíza tinha bloqueado esse dinheiro. Mas a Libra entrou na justiça contra essa decisão. Os clubes isoladamente também entraram. Eu não sei se o Santos entrou, eu não tenho essa informação. E até o sindicato dos atletas entrou contra essa decisão. Por quê? Porque tem time que vai usar esse dinheiro, como é o Santos, para pagar salário. Para pagar salário. E a juíza desembargadora Maria Helena do Passo, ela caiu uma luz em cima dela, sabe? Clareou a mente dela. Claro, ela vai bloquear de todo mundo se o problema é do Flamengo. O que ela fez? Ela mudou a decisão dela. Derrubou aquela liminar e deu uma outra, bloqueando só o valor do Flamengo. O Flamengo tem direito a 1,6 milhão. Olha só. Olha só. O Flamengo tentava o quê? Asfixiar os times. Porque o objetivo dessa mente megalomaníaca do BAP é acabar com os outros times e deixar só o Flamengo. Essa é a mentalidade dele. Essa é a mentalidade dele. Entendeu? Aí a juíza disse assim, não posso fazer isso. Mas ela foi pressionada. Não foi só um momento de lucidez da desembargadora que a fez mudar a liminar. Ela foi pressionada pela Libra,
por clubes e até pelo sindicato dos atletas. E o Santos vai pegar agora 10 milhões para fazer frente aos seus vencimentos nesse próximo mês de outubro. De outubro que vai ter que ser pago agora, começo de novembro, ou se tiver alguma coisa atrasada, vai usar esse dinheiro também. Então tá aí uma boa notícia para o Santos. Tá bom, pessoal? Então o vídeo fica aí. Espero que vocês tenham curtido. Se acontecer alguma coisa bombástica, eu volto aqui. Se não, amanhã a gente volta com mais um vídeo para a gente falar ainda mais sobre esse jogo importantíssimo do Santos. Segunda-feira, 9h30 da noite, lamentavelmente, na Vila Belmiro. Eu falei muito sobre esse horário no vídeo passado. Se você não assistiu ainda, assista. Vale a pena. Tá bom? Nos falamos.